Olá novamente, meu nome é Ana Carla. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de números complexos e vamos trabalhar hoje na aula com o assunto de argumento. Vamos trabalhar o argumento dentro dos números complexos. Definição: chama-se argumento de Z qualquer ângulo θ que corresponde a um arco de lambda de origem n e extremidade m, conforme mostrado na figura ao lado. Indica-se por θ igual ao argumento de Z. Em particular, o θ é maior do que zero e menor do que 2π. Disse que θ é o argumento principal de Z. Na aula passada eu coloquei esse esboço aqui, que representa geometricamente um módulo de Z. E ele vai mostrar para vocês mais rapidamente o que é o θ. O θ aqui é exatamente essa angulação aqui. É a menor angulação do eixo real até o meu módulo de Z. Tá? É essa angulação aí que é o argumento. O Z, vocês já sabem, meu número complexo A mais BI, que tem a parte real igual a e a parte imaginária igual a B. Também vimos na aula passada que através da imagem nós encontramos o módulo de Z, que é a raiz quadrada, só para recordar, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a gente já sabe isso aqui das aulas anteriores. Como é que eu faço para encontrar o argumento? Ora, nós temos um triângulo retângulo. Basta lembrar das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Quem é o seno? Quem é o seno de um ângulo qualquer? O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto aqui é o B. E a hipotenusa é o módulo de Z. E o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, nas relações trigonométricas. Nesse caso aqui, o cosseno do ângulo é igual a A sobre o módulo de Z. Quem é a tangente do ângulo? A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, B sobre A. Então, no meu triângulo esboçado no plano de Argand de Gauss, eu sei quem é o seno do argumento, quem é o cosseno do argumento e quem é a tangente do argumento. Basta eu saber dessas duas primeiras para descobrir quem é o argumento de Z. Se você souber dessas duas, você sabe quem é o argumento de Z. Observação. Quem não lembra, quem não recorda, vai lá em trigonometria, tanto do primeiro ano, trigonometria no triângulo retângulo, como trigonometria do segundo ano, que é a da circunferência, para aprender, para recordar, para lembrar, porque é importantíssimo nesse momento saber de trigonometria. Vamos passar adiante com um exemplo, para que isso fique mais claro. Na verdade, eu coloquei dois, tá? Começar com um simples e depois vou aumentar o nível de dificuldade. Então, Z1, 1 mais I. Então, se eu for esboçar isso aqui, no plano de Argand de Gauss, aqui você tem o coeficiente A sendo 1, coeficiente B sendo 1, esse ponto aqui é o ponto 1 e 1, que é o meu ponto M, Ponto 1 e 1. A distância da origem até esse ponto, a origem está aqui, até esse ponto é o meu módulo de Z, ou ρ. Quanto é que vale esse módulo? O módulo de Z é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado
módulo de Z é igual a raiz de 2. Você sabe que a distância da origem até esse ponto é raiz de 2. E o que eu quero descobrir agora é essa angulação aqui que eu estou chamando de θ, que é o argumento do meu número complexo. Então, como é que eu faço para descobrir essa angulação? Aqui é observado rapidamente, porque se você tem o plano de Argand de Gauss e você tem medida 1 e 1, né? Eu coloquei ali B, deixa eu apagar bem aqui, mas é 1, você já sabe que é 1, né? Você sabe que aqui é um quadrado, aqui é a diagonal do quadrado, então esse ângulo aqui, obviamente, como a diagonal é a bissetriz, esse ângulo aqui é 45 graus. Intuitivamente dá para saber. Só que eu não quero fazer intuitivamente, eu quero fazer através das relações que eu dei anteriormente. Então, quem é o seno? O seno do ângulo é igual ao B, coeficiente B, sobre o módulo de Z. Recorda? Quem é o B? É 1. Quem é o módulo de Z? Raiz de 2. Racionaliza. Isso aqui vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno do ângulo? Cosseno θ aqui vai ser igual ao A, que é 1, sobre raiz de 2, que é o módulo de Z, que é a hipotenusa. Racionaliza do mesmo jeito, isso aqui vai ser raiz de 2 sobre 2. Quem é o ângulo que possui seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2? O ângulo que possui seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Ou também, para quem não lembra, π sobre 4 radianos. Tá? Então, trabalhando para descobrir o argumento, é isso aqui que você vai ter que fazer. Vamos olhar o outro exemplo, para que fique um pouco mais claro e para que vocês recordem um pouco mais. Nós temos aqui Z2 igual a 2 menos 2i raiz de 3. Coeficiente A é 2, coeficiente B, menos 2 raiz de 3. Módulo de Z é igual a raiz quadrada, 2 ao quadrado, mais menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Faz direitinho, tá? Módulo de Z é igual a raiz quadrada de 4, 2 ao quadrado dá 4, raiz de 3 ao quadrado continua sendo o próprio 3, só sai da raiz, 4 vezes 3, 12. Módulo de Z é igual a raiz de 16, módulo de Z é igual a 4. Então, você tem o coeficiente A, B e C, ou A, B e módulo de Z, desculpa. E aí você vai descobrir quem é o seno e o cosseno. Então, o seno do argumento, coeficiente B sobre o módulo. Vou simplificar aqui, dividindo por 2 e por 2. Toda vez que puder simplificar, simplifica. Isso aqui é igual a menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno. O cosseno é o A, que é 2, sobre o módulo de Z. Simplifica. Aqui vai ser igual a 1 sobre 2. E aí você vai procurar o ângulo, o argumento, que tem seno menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno igual a 1 meio. Para lembrar disso, vou recordar alguns detalhezinhos aqui. Primeiro, tabela. Vocês já sabem que os ângulos principais são 30, 45, 60. Isso lá do segundo ano. Você sabe também o seno, o cosseno e a tangente. Como a gente está trabalhando só com seno e cosseno, eu só vou botar os dois. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2.
45 a gente já viu, raiz de 2 sobre 2. 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Quem não lembra, vai lá e recorda. Tem até uma musiquinha aí ensinando como é que se faz isso. O cosseno, raiz de 3 sobre 2, porque é complementar de 60. 45 a gente já viu, que é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é 1 sobre 2. Então, aqui, ó, se você observar o seno raiz de 3 sobre 2 e o cosseno 1/2, tá mais parecido com o de 60, né? Dos que eu conheço, tá mais parecido com o de 60 graus. Ele não é o de 60 porque aqui é negativo. Ou seja, ele é da família do de 60 graus. Então, se eu for olhar na circunferência trigonométrica, você sabe aqui, né? De raiz igual a 1, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 0, 90, 180, 270, 360 graus. Recorda isso aí também. Nós sabemos que o seno é o eixo Y. O seno, ele é positivo aonde? Ó, o seno, ele é positivo aqui e aqui, negativo aqui e aqui. O cosseno, eu vou colocar o vermelho, o azul para ser o seno, tá? Vou até marcar aqui um asterisco aqui. E o cosseno? O cosseno é representado pelo eixo X. Então, o cosseno é o eixo X. Vou colocar um asteriscozinho aqui. Então, aqui, ó, ele é positivo aqui e negativo aqui e aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí você quer um seno negativo e um cosseno positivo. Seno negativo e cosseno positivo, então vai pertencer ao meu quarto quadrante. Então, eu sei que é da família de 60 e sei que pertence ao quarto quadrante. Então, quem é essa angulação aqui? Quem é o argumento desse número complexo? Vai lá, faz a redução. Ora, 60, se você pode ir somando de 60 em 60, ó, 120, 180, 240, 300 aqui em cima desse pontinho aqui. Ora, como é que eu sei que é em cima desse pontinho? Porque, gente, 360 menos 60, o da família dos 60 que está no quadrante 4, é exatamente o 300 graus. Isso aqui vem lá da trigonometria, tá? Então, o ângulo, na verdade, é 300 graus. Ou, se eu quiser em radianos, lembra lá da regrinha de 3, se transforma em radianos. Mas eu faço assim, ó. Eu sei que o 60 graus, ele é o π sobre 3, porque é 180 dividido por 3. Para chegar no 300, é 5 vezes o 60, então é 5π sobre 3. Então, o argumento pode ser representado assim ou assim, ó, tá? Em graus ou em π radianos. Então, tá aí o argumento do meu número complexo 2 menos 2 e raiz de 3. Professora, eu vou ter que lembrar de tudo isso? Sim. Tá? Quando você trabalha com um argumento, e posteriormente, na próxima aula que você vai ver, quando trabalho na forma trigonométrica, eu preciso utilizar a trigonometria. Tá? Nossa aula de hoje fica por aqui, espero que todos estejam bem.